Boa noite, meus amigos. Estamos aí na sexta-feira, último Facebook Live da semana. Dando uma boa noite a todos vocês. Desculpem aí um pouquinho o nosso atraso de hoje, mas é o corre-corre do dia a dia, até porque nós também temos os nossos afazeres profissionais e para chegarmos no horário e tentarmos fazer o melhor possível para vocês, às vezes não dá muito no momento certinho, mas eu tenho certeza que nós estamos com crédito com vocês que estão nos acompanhando. E hoje seria um programa para que a gente pudesse conversar sobre os nossos e-mails. Fábio Bastos, boa noite aí. E aproveitar aí o Fábio Bastos, o Rafael Diniz, candidato a prefeito, já escolheu a sua vice, a Conceição Tavares. Então, a tão esperada escolha do vice do Rafael Diniz está escolhido aí a Conceição Tavares e a gente prega aí uma sorte e muita firmeza para os pré-candidatos que agora são candidatos a prefeito, o Rafael e os demais candidatos, que nós possamos ter uma eleição limpa, uma eleição construtiva e uma eleição focada nos interesses, nos reais interesses da população campista. Então tá aí o Fábio, parabéns a todos vocês aí também do grupo do Rafael, que estão aí empenhados também nessa luta pela Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes. E eu queria conversar com vocês hoje, a gente vai fugir um pouco da nossa pauta normal, porque hoje é um dia importante para Campos. Né? Dia importante para Campos porque foram definidas as convenções, foram definidas as coligações. Então nós já temos candidatos a prefeito de Campos, temos também os candidatos a vereador, todos devidamente homologados pelas suas respectivas convenções partidárias. E agora entramos na fase dos registros para que todo mundo possa, enfim, entrar a partir do dia 16 de agosto na campanha eleitoral visando a nova Câmara de Vereadores de Campos dos Goytacazes e também ao novo prefeito de Campos. E é muito importante que vocês prestem muita atenção nesse processo eleitoral. Será uma campanha em que, de uma vez por todas, dá uma boa noite aí ao presidente do PSDB de Campos, o Robson Cola, boa noite. Nós teremos aí uma eleição muito importante para o município de Campos. Estará em jogo o futuro do nosso município. Se eu falasse está em jogo o futuro do município em outras eleições, poderia parecer até piegas, parecer até uma frase de efeito, um jargão, como muitos políticos falam por aí. Mas dessa vez essa palavra está muito bem empenhada. Realmente o futuro de Campos está nas mãos do eleitor. E não só do eleitor mais esclarecido, do eleitor que tem um acesso maior à informação. Está nas mãos de toda a população de Campos dos Goytacazes. A população de Campos precisa entender que essa eleição ela precisa ser, de uma vez por todas, um marco em nosso município. Há uma necessidade muito grande de você que está nos assistindo, está nos ouvindo, possa compreender que por mais que você tenha os seus afazeres do dia a dia, que por mais que você tenha as suas obrigações, você vai precisar, em nome de um novo município, de uma nova visão de gestão, que você perca um pouco do seu tempo falando de política, discutindo política, respirando política. E não estou aqui falando da política ruim, da política negativa, da política da compra de votos, da política do falso messias, da política que visa apenas manter as pessoas em um estado comatoso, sem a possibilidade de fazê-la com que esteja curada. Nós precisamos discutir uma política de qualidade. E agora temos as cartas na mesa. Campos hoje, dia 5 de agosto, escolheu, através das suas convenções, os seus possíveis representantes. Está na hora de você, cidadão campista, cidadão esse que todos os dias dá um pouco do seu suor para pagar tributos, cidadão campista que infelizmente
Boa noite, minha irmã Emanuele, um beijo. Cidadão campista que não consegue ter um transporte público de qualidade. Cidadão campista que não consegue um emprego dentro do seu próprio município. Cidadão campista que não consegue ir ao Hospital Ferreira Machado e ao Hospital Geral de Guarulhos porque não acredita na infraestrutura ruim dos hospitais, apesar dos médicos, enfermeiros e auxiliares de enfermagem fazer o possível e o impossível para fazer um bom atendimento. Cidadão campista esse que assiste o aumento terrível da violência dentro do município de Campos. Cidadão campista que não acredita na escola pública municipal, onde Campos amarga as piores colocações possíveis. Cidadão campista que não obtém da prefeitura resposta alguma através das leis de acesso à informação. Cidadão campista também que não consegue entender os motivos pelos quais quase 110 milhões de reais desapareceram dos cofres públicos da prefeitura de Campos. Cidadão campista que não consegue entender por que as unidades básicas de saúde não possuem remédios básicos como dipirona, metformina. Cidadão campista que não consegue entender por que as filas na Santa Casa e no Álvaro Alvim varam a madrugada quando poderiam ser esses cidadãos respeitados de outra forma. A cidade de Campos precisa de uma vez por todas perder, através dos seus integrantes, dos seus contribuintes, dos seus campistas, precisam separar um pouco desse tempo para prestar um pouco mais atenção na política. Política que começa do 16 de agosto, com 45 dias apenas de campanha. E há uma necessidade de todas as classes sociais do nosso município começarem a olhar com olhos cirúrgicos para aqueles que querem disputar a cadeira do Executivo Municipal e também a cadeira do Legislativo Municipal. Essa semana nós trabalhamos aqui com vários assuntos importantes, principalmente os assuntos referentes ao cheque cidadão, referentes ao RPA. São informações de extrema relevância, citamos aqui nos primeiros programas, que a população de Campos deve apoiar sim o trabalho social, os projetos sociais de contenção de pobreza, mas Campos precisa de uma auditoria. E eu gostaria, como cidadão campista, como advogado, como professor universitário e como chefe de família, pedir a todos os candidatos a prefeito de Campos, inclusive o candidato da situação, que tenham a coragem necessária em requerer e incluir, melhor dizendo, na pauta de projetos de trabalho, auditoria total e irrestrita dentro da administração pública da prefeita Rosinha. Não falo isso somente por ser um antigarotista declarado. Sou um antigarotista declarado. Mas falo isso porque há uma necessidade da administração pública ser passada limpo. Chega dessas prestações de contas feitas para inglês ver. Precisamos de uma auditoria. Analisar passo a passo, valor a valor, gasto por gasto, para saber realmente para onde vai o nosso dinheiro. Amigos, estamos em um momento de crise nacional, estadual e municipal. E nós não podemos, sob pena de irresponsabilidade, deixar de dar à Prefeitura de Campos a responsabilidade que ela tem que ter. Já passou da hora de entendermos que o dinheiro público é nosso. Já passou da hora de entendermos que o prefeito está prefeito, ele não é prefeito. A prefeitura fica e os prefeitos saem. Então, esse ano é um ano de muita relevância. E eu venho aqui, mudando um pouco a estratégia do nosso programa de hoje, pedir a você que coloque os candidatos para suar a camisa. Questionem, perguntem. Não aceitem candidatos a vereador que sequer sabem o endereço da Câmara.
Não aceitem candidatos a vereador que sequer sabe a função de um vereador. Não aceitem candidatos a vereador que querem ser candidatos para se enriquecer. Não acreditem em candidatos a vereador que não têm o intuito de servir, e sim de angariar. Por outro lado, também não aceitem candidatos a prefeito que apenas queiram meramente estar sentado na cadeira. Busquem candidatos a prefeito que querem realmente fazer uma mudança. Mudança de paradigma, mudança de gestão. Boa noite, Marcelo Sagres. Boa noite, Irineia. Mudança de concepção. Campos precisa se atualizar. Campos precisa de novos ares. Campos precisa ser respeitada novamente dentro do cenário estadual e do cenário nacional. Para isso, precisa de pessoas que possam representá-la com dignidade fora do território municipal. Porto do Açu é uma grande realidade em que pese os problemas que passou nos últimos anos. As câmaras, não só de Campos, São João da Barra, São Francisco da Papuana, Cardoso Moreira, Italva, vão precisar se reciclar muito, porque muita legislação nova e importante será colocada à apreciação desses vereadores, e uma lei mal redigida, uma lei mal homologada, pode causar um prejuízo muito grande à nossa população. Rogério Bachini, boa noite, Cláudio. Luiz e Paz, obrigado, Rogério. Todas essas pessoas que querem ser políticos precisam entender que não é somente sentar em uma cadeira. Há necessidade de se colocar a responsabilidade na frente de tudo. Então, meus amigos de Campos dos Goytacazes e também de outros municípios que nos assistem, chegamos em um momento crucial. Você que é empresário, você que é profissional liberal, você que é comerciante, você que trabalha em todos os ramos possíveis das cadeias profissionais, boa noite, Washington, precisam entender que a eleição para Campos e os demais municípios precisam de uma participação mais efetiva de vocês. Campos dos Goytacazes hoje tem 70% da sua população ganhando até 2 salários mínimos. Campos dos Goytacazes hoje tem 35% dos seus jovens desempregados. Campos dos Goytacazes hoje tem uma faixa de 55 mil idosos, a maioria ganhando até 2 salários, que não tem uma saúde pública de qualidade. Campos dos Goytacazes hoje tem uma Secretaria de Saúde que não oferece todas as vacinas de meningite para a sua população. Campos dos Goytacazes é uma cidade que já gastou mais de 15 bilhões de reais e a cidade ainda continua mal estruturada. Não há mais possibilidade de a gente dizer aquele jargão, eu odeio política. Precisamos entender a diferença de política para politicagem. Precisamos evitar também que as eleições se transformem em um tribunal de justiça, onde qualquer candidato que cresça um pouco, o outro vai lá e entra com processo judicial. Está na hora dos políticos botarem a cara para bater. Encarar a população como tem que encarar, com respeito, com questionamento. E lembre-se, esse ano as redes sociais serão de extrema importância. Muito pouca coisa ficará oculta. E eu peço então aos candidatos a prefeito, seja ele da situação e da oposição, e a todos os candidatos a vereador, que tenham respeito por suas famílias e tenham respeito pela população de Campos. Ser prefeito e ser vereador não é brincadeira. Campos tem quase 500 mil de habitantes para 25 vereadores tomarem conta. Repito, 500 mil de habitantes
para 25 vereadores tomarem conta. 500 mil de pessoas para um prefeito gerir a cidade. Só por esses números a gente pode perceber a responsabilidade de ser político, principalmente na situação de Campos, que hoje continua sob o decreto de emergência econômica. Busquem suar a camisa dos candidatos que querem o seu voto. Cobrem, perguntem, vejam o histórico de cada um, para que vocês possam conseguir, isso não vai acontecer de uma vez por todas, mas vejam se vocês conseguem qualificar ao máximo o seu voto, para que a gente evite as futuras e horrendas filas na Santa Casa, as filas terríveis no Álvaro Alvim, a quantidade de locais sem água potável, a quantidade de lugares sem esgoto tratado, a dificuldade que as comunidades, principalmente as mais distantes, têm da falta de ônibus, da falta de ambulância, da falta de remédio. Preste atenção. Hoje você pode não estar passando essa necessidade, mas você pode passar amanhã. O Ferreira Machado, por exemplo, é a porta de entrada de qualquer um que sofre acidente, seja você detentor ou não de um plano de saúde. Você pode precisar um dia de um transporte público, de um hospital público, de uma educação pública. Não deixe que essa eleição, como muitos querem fazer, seja uma divisão de classes. Ricos de um lado, pobres do outro, messias de um lado, abolicionistas, escravocratas. Isso é tudo uma grande mentira. Campos é uma cidade só. E os reflexos positivos que os novos vereadores e o novo prefeito pode dar para o município é uma reação produtiva em cadeia positiva para todos. Então, eu queria nessa sexta-feira de hoje deixar para vocês essa mensagem de positivismo. Vocês que são candidatos a vereador e vocês que são candidatos a prefeito e também a vice, tragam para a discussão a realidade do município. Reconheçam que o município de Campos hoje é pobre. Reconheça que o município de Campos hoje está quebrado. Reconheçam que o município de Campos hoje está na UTI. Partindo do princípio que esse reconhecimento que precisa de humildade, aí sim, vamos começar a discutir algo novo. E aí vai valer a competência de cada um. Aí nós vamos entender que alguns candidatos a vereador são realmente compromissados ou apenas paraquedistas e oportunistas. Aí vamos entender que se os candidatos a prefeito estão realmente preparados ou são também outros oportunistas. Rogério Bachini falando aí, atenção, perigos. Perigo, práticas maniqueístas. Pois é, vamos abrir a nossa mente. Vamos entender que precisamos de algo novo, que não necessariamente significa idade. Algo novo é a junção da novidade em si, mas da boa proposta, da responsabilidade, da ética, da moral, da probidade. Pensem nisso. Vai começar a partir de amanhã um novo tempo. E a partir de 16 de agosto, uma eleição que vai ser muito dura, mas os candidatos não são os atores principais. Os candidatos a prefeito e a vereador são coadjuvantes. A verdadeira estrela da eleição são os eleitores. Fiquem com Deus. Uma boa noite a todos vocês e até segunda-feira com o nosso novo tema.